Você já viu esse tipo de trinca nos seus elementos de concreto? Quer saber por que isso acontece e como evitar esse tipo de coisa? Então vem comigo que eu te explico. Só não vai esquecer de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativa também o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Essas trincas são muito comuns nos elementos de concreto, sejam eles armados ou não. Podem ser evitados tomando aí alguns cuidados que nós vamos mostrar para você nesse vídeo. Conhecido como fissura ou até mesmo trinca de retração, é causado pela perda de volume de um elemento de concreto. Mas por que essa perda de volume acontece? Bom, a perda de volume está diretamente relacionado com a água presente na mistura. Para se ter uma ideia, a quantidade de água para uma boa cura do cimento é por volta de 25% da sua massa. Ou seja, para um saco de 50 kg de cimento, seria necessário aproximadamente 12,5 kg de água. Como é 1 para 1 a relação entre massa e volume da água, 12,5 litros de água. O que daria uma relação água-cimento de 0,25 ou 25%. Mas você deve estar se perguntando o porquê nós utilizamos uma relação água-cimento nas misturas de concreto de 0,50, por exemplo, ou até maior, dependendo da resistência que nós queremos atingir. Quanto menor essa relação água-cimento, maior será a nossa resistência. O volume da água adicional, cerca aí do dobro do volume necessário para o endurecimento do cimento, é a água que serve para dar trabalhabilidade ao concreto como um todo. A gente bem sabe que o concreto não é composto somente de cimento, e sim por agregados miúdos e graúdos. Então, essa água serve aí como uma espécie de lubrificante para tornar a mistura homogênea e também facilitar a moldagem dos elementos estruturais. Desse modo, essa água residual dentro da mistura de concreto irá evaporar. Fenômeno aí conhecido como exsudação, que nada mais é que o suor do concreto. A exsudação é algo que vai acontecer de uma forma ou de outra, pois o concreto ele não necessita desse volume de água adicional para atingir a sua resistência. Porém, podem acontecer de maneira excessiva, podendo comprometer a água responsável pelo processo de cura do cimento. Isso ocorre pelas seguintes razões. Uma concretagem em dias muito quentes ou com vento excessivo, o que acelera significativamente a evaporação da água que ocorre antes do processo de cura do concreto, havendo perda da água destinada à pasta de cimento. Então, será que a gente pode resolver esse problema colocando mais água durante o batimento do concreto? Com um maior volume de água, mais tempo para evaporar, o cimento vai ter esse tempo necessário para a cura, certo? Errado. Esse é um erro muito comum. Adicionar mais água na mistura de cimento para tentar retardar o processo de pega. Mas isso só piora as coisas e piora muito. Porque com excesso de água na mistura, faz com que a pasta de cimento tenha uma ligação muito frágil, ficando com um aspecto de paçoca, derrubando muito a resistência do concreto. Isso ainda causa mais fissuras de retração, pois vai ter um volume ainda maior de água que vai evaporar e gerar uma diminuição ainda maior de volume. Por isso, é necessário um controle rigoroso da relação água-cimento da mistura, mantendo sempre como está descrito no traço dimensionado. Mas por que essas trincas ocorrem? O elemento não deveria diminuir de volume por igual, simplesmente? Bom, não é tão simples assim. No momento da secagem excessiva do concreto, surgem tensões internas no maciço, que nesse ponto podem não ter a resistência necessária para absorver essas tensões. Muito parecido, por exemplo, com uma poça de lama no sol quente. Enquanto a água ainda na mistura de lama, ela é coesa. Porém, conforme a água vai secando, aquelas placas de argila vão se formando. O que causa isso são as tensões internas do processo de ressecamento da argila, fenômeno exatamente igual ao que acontece no concreto. Existem 4 principais tipos de retração do concreto,
são elas retração plástica, que é o tipo mais comum, que é basicamente a perda de água pela exsudação devido ao calor extremo ou ao vento extremo, ocorre antes do início da pega do concreto. A pega do concreto é aquela fase em que o concreto começa a ser moldável, como uma espécie de massa. Retração química, que é a perda de volume devido ao resultado do processo químico de cura, onde as substâncias formadas durante esse processo têm um volume menor do que o volume inicial, como no caso das formações do hidróxido de cálcio e o silicato de cálcio hidratado. Retração por secagem, que também é a perda de água, mas agora na fase já endurecida. Apesar de estar endurecido, nessa fase ainda há uma parcela da água que não reagiu por completo com o cimento, gerando também essa perda de volume. Retração térmica. O concreto, durante o processo de cura, por conta das reações químicas, libera calor. Esse calor pode ser responsável por parte da perda do volume de água, uma vez que acelera o processo de evaporação da água de amassamento. Mas, afinal, como que a gente pode evitar esse tipo de coisa na obra? A primeira coisa é trabalhar sempre com traços bem dimensionados. A relação água-cimento é fundamental para o bom comportamento do concreto. Segundo, evitar ao máximo a evaporação de água do concreto, principalmente nos primeiros dias, onde o processo químico ainda está a todo vapor. Para evitar essa evaporação, vai depender do tipo de elemento. Por exemplo, no caso de pilares e vigas que utilizam formas, podemos deixar essas formas por mais tempo, diminuindo aí o contato com a atmosfera, diminuindo consequentemente a evaporação da água. Também devemos evitar de utilizar formas de madeira muito ressecada, que pode absorver parte da água de amassamento. No caso das lajes ou elementos expostos diretamente à atmosfera, é necessário molhar constantemente, mantendo uma lâmina d'água sobre o elemento, evitando assim a evaporação da água interna do concreto. É possível fazer isso utilizando, por exemplo, uma manta têxtil encharcada de água, demorando mais para secar também. Existem alguns aditivos que podem ser batidos junto com o concreto, que evitam também a evaporação de água, e sempre que possível, evitar a concretagem em dias muito quentes ou com muito vento. Apesar disso, muitas vezes, fugir ao nosso controle. Mas, nesses casos, os cuidados que eu já citei anteriormente devem ser redobrados. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha entendido o conceito desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um like aí e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até lá!